que eu vendi um curso de inglês em meio ao sepultamento da minha mãe, Marcos? Pro agente funerário que me atendeu. Uau! Então tu imagina o seguinte. Uau! Legal. Aquilo que tá em mim vai ser transbordado. Show de aqui, bola. tá? Eu só disse a verdade, né? Vira e mexe acompanhando muito o Flávio, é um amigo querido, já esteve aqui no Pode Acelerar. Ele agradece você, né? Você descobriu o talento do Flávio lá atrás. Até conta um pouquinho dessa história que é muito curiosa, né? Como é que você descobriu o Flávio Augusto e como é que ele começou a trabalhar com você na sua liderança, na sua empresa? Então, existe assim alguns mitos sobre a descoberta do talento do Flávio Augusto. Na realidade, eu não descobri o talento do Flávio Augusto no primeiro momento. Não. Eu tinha um programa de treinamento na época na minha empresa, um programa de treinamento para agentes comerciais, onde eu prospectava jovens que estavam desempregados ou insatisfeitos com as atividades que exerciam naquele dado momento. O Flávio Augusto foi uma dessas pessoas. Ele foi prospectado dentro dessa metodologia que a gente tinha para trazer novos vendedores e a partir dali ele fez ali o seu primeiro treinamento em vendas, mudou seus referenciais, né? Como todos bem sabem, né? A história do Flávio até aquele momento era uma história vitoriosa em ambientes acadêmicos. Ele era um bom passador de concurso, né? Bom em vestibular, mas com uma experiência ainda não bem sucedida numa área laboral. E ali ele desperta a paixão pela venda científica, que eu chamo, né? A ciência da venda, ela traz ali uma percepção diferente, inclusive para muitas pessoas que são aversas à venda, né? Eu conheci muitas pessoas, Marcos, não só o Flávio, que a partir da metodologia que eu desenvolvi, tiveram uma outra impressão sobre a venda e por conta disso se conectaram, né, com aquilo que deve ser a primeira profissão de todos nós, a venda. Né? Depois você pode ser médico, advogado, engenheiro, enfim, e outras tantas profissões. Eu falo que né? Até o silêncio vende, até o silêncio vende. Se eu ficar aqui em silêncio, eu vou criar uma percepção ali no público. Mário, e qual era a empresa que você tinha nessa época? Chamava-se Minemo System. Era uma empresa dentro do setor de educação, ensinava inglês, curso livre. Que legal, que legal. Exatamente. E o que é essa ciência da venda? Que atributos tem aí, ou que pilares, que pontos-chave você pode ensinar para nós? Eu gosto de falar da ciência da venda, falando um pouco das crenças que eu chamo de limitantes, que muitas pessoas ainda têm sobre vendas, né? Que venda normalmente está associada ao jeito do cara, ao vendedor nato, ao cara que fala bastante, ao cara que é comunicador. Tem muita gente que se comunica, mas não vende. Correto? O cara tem uma comunicação sem intenção de influenciar, sem intenção de gerar um valor, sem intenção de analisar, por exemplo, um perfil de um cliente e identificar a dor que ele tem, identificar o problema que ele tem, para ver se vai de encontro à solução que você tem para entregar. Então, a venda científica é uma venda que, por exemplo, ela trata de ensinar técnica, né? Isso tem a ver com produto, com mercado, né? Com formato, se é B2B, se é B2C, e trata também de ensinar aquilo que é o mais importante para alta performance, que é os skills comportamentais, né? A inteligência emocional, a habilidade de se conectar, né? Por exemplo, um vendedor tem que ser ágil para se conectar, né? O vendedor de alta performance ele tem que ter também o perfil sniper, né? Normalmente um vendedor de alta performance ele não obedece à taxa de conversão que já é estipulada na cultura daquele negócio, por exemplo, né? Então, se a minha taxa de conversão para vender em inglês na época era 30,52, que assim me foi apresentado, né? Eu, para me tornar um vendedor de alta performance, eu tinha que fazer 30,53, né? Começava, apresentava para 30, chegava em 5 no fechamento, para vender para 2, eu vendia para 3. Isso é a partir de que desenvolvimento? Da soft skills. Então, você tem mais habilidade para se conectar, você tem aquele papel de resiliente que não termina, né? Você ouve muito as pessoas falam, tem que ser resiliente. Fica apanhando num corner muito tempo, você vai ver onde é que vai a tua resiliência. Então você tem que aprender a assimilar, mas você tem que aprender a atacar. Se você só fica no papel de resiliente, você não cresce em meio à situação que está te pressionando. Então a gente treina muito esses skills que tem a ver com comportamento. Então não adianta, por exemplo, a gente diz no linguajar da vida, não adianta você só resistir os não, você tem que crescer em meio a eles. Tipo, sabe você está prospectando
um cliente às 8 da noite, Marcos, depois de ter vivido um dia terrível, ouviu um monte de não, deu um monte de coisa errada, como é que tem que estar a tua força mental nesse momento? Mais poderosa ainda. Mais poder. Não adianta estar aquele mesmo poder das 8 da manhã, não funciona. Você tem que estar mais ativo ainda, mais poderoso ainda, porque de repente a venda do dia é aquele que nas 8 Até porque você está aquecido, né? Antes da gente começar aqui o podcast, a gente aqueceu, se conectou, conversando. Temos tantos amigos em comum, né, Mário? Verdade. E já senti que nasceu aqui uma amizade, um respeito, uma parceria. Então a gente se aqueceu, a gente se preparou para estar aqui. Exatamente. Né? Por isso que também é importante o vendedor ali, ele ter foco na rotina, porque por que eu gosto, por exemplo, de... esse é meu 4º podcast hoje. Eu prefiro gravar vários num dia. Porque no último, eu tô aquecido. E eu sou privilegiado, então eu te peguei no ápice da tua Cara, eu boto o melhor, aquele que eu vejo que é o potencial melhor, eu boto por último, Marão. Só pressão, a pressão não para. Mas é assim que a gente cresce também, né, cara? No ambiente de pressão. Exatamente. E aí, às vezes, pra gente se aquecer, a gente tava conversando aqui, precisa dos rituais, né, Mário? Pois é. Que ritual você ensina pro vendedor pra ele começar pela manhã? Ou para qualquer pessoa, que rituais você tem ou que você ensina para que a pessoa possa ativar ali a sua autoconfiança, sua alta performance? Então, veja só como é importante o ritual. Que muita gente até despreza o ritual. Acha que isso tem a ver, que é uma coisa mística. Que é motivação. Não. Justamente, ó, um vendedor que não faz um ritual de aquecimento equivale a um atleta que entra em campo sem se alongar ou sem se aquecer. Você vê que a cultura de aquecimento na atividade esportiva é cada vez mais elaborada, cada vez mais desenvolvida. Se você vê, por exemplo, como é que se aquecia um jogador de futebol nos anos 70, nos anos 80, comparado com o aquecimento que eles fazem hoje, e outra coisa, o cara aquece no início do jogo e alguns aquecem também depois do jogo. Ou seja, aquece não, eles fazem um treino, um exercício de recuperação. Então o vendedor tem que fazer o ritual do aquecimento e o ritual da desaceleração ou da recuperação, porque ele tem que estar forte e poderoso para o dia seguinte. Mas falando agora do aquecimento. Cara, por que muita gente entra sem aquecer? Porque o cara está muito na execução. E é claro que tem que ter execução. Alta performance está associada à execução. Agora, execução sem aquecimento, você pode se lesionar, você pode se machucar, você pode ficar muito tempo para se recuperar. Então, a tendência de um cara que entra aquecido de performar é maior, né? A possibilidade é maior. Ele gera a primeira vitória mais rápido. Isso, gera a primeira vitória mais rápido. E ainda que não faça um gol logo de cara, ele está preparado para os 48 minutos meter uma bola para dentro do gol. Que é que você vê o jogador da performance. Por que ele aproveita a oportunidade dos 48 minutos? Porque fisicamente ele ainda está inteiro, mas mentalmente ele está forte. Aí você vê os grandes goleadores, né? São esses caras. São caras que quantas vezes decidiram um jogo no último minuto, ou que fizeram uma cesta. Você vê a história de Michael Jordan, você vê, por exemplo, a história do Pelé. O Pelé, por exemplo, um dos indicadores mais poderosos dele é o número de gols que ele marcou. Só que você não ouve a informação, Márcio, não é comum alguém te falar do número de gols que ele perdeu. O Pelé certamente foi o cara que mais perdeu gols em toda a história quando você fala de atacante de alta performance. O ritual, cara. O ritual é simples, cara. O ritual começa em pensar na sua agenda. Você tem que pensar na sua agenda. E pensar como? Você tem que pensar primeiro do ponto de vista das objeções que você vai encontrar para cumprir essa agenda. Não é? Então, entende? Não se trata só o pensamento positivo, tudo vai dar certo. Não, primeiro você tem que saber que a tua meta você não cumpre porque tudo vai dar certo. Você tem que cumprir a tua meta apesar daquilo que vai dar errado. Tá ligado? Então, o que eu faço? Eu penso na minha agenda. Por exemplo, hoje de manhã, na minha oração, eu incluí o Marcos. Aí eu pensei no Marcos. Quem é o Marcos na minha vida? O Marcos é esse cara assim. Eu conheço até essa parte da vida dele, eu vejo ele assim. Mas eu vou fazer um aquecimento com ele. Nesse aquecimento, o que é importante eu falar para ele? O que é importante eu perguntar para ele? O que é importante eu saber da vida dele? O que é importante ele saber da minha vida? Então, eu vim com isso. Você vem intencional. Intencionalidade. Isso se chama intencionalidade.
Eu vim preparado para alguma objeção? Eu vim. Pô, de repente, e se de repente, cara, tem alguma coisa que a gente... Não rola uma empatia. Cara, graças a Deus rolou. Então, eu venho preparado para objeção, mas eu venho preparado para potencializar o inverso da objeção, que é a facilitação. Você facilitou minha vida aqui. Tá ligado? Você facilitou tua disposição, tua curiosidade, teu interesse genuíno, legítimo em falar comigo. Agora, nem todo mundo é assim. Entendeu? Nem toda pessoa que vai me receber para fazer essa agenda. Aí tem muita gente que fala, mas, pô, para você ainda faz isso? Pô, toda agenda que você faz, as pessoas estão dispostas a te receber. Meu, cara, vira e mexe eu tomo um bolo. Vira e mexe o cara desmarca. Vira e mexe tem uma outra ordem de prioridade que chegou nesse cliente. Uma emergência reunião, pessoal. Uma emergência, cara. Então, você está sujeito, né? Não é porque você construiu uma reputação que as portas irão se abrir naturalmente. E até aquelas que se abrem, se você não está preparado devidamente, você potencializa muito esse novo ambiente que você chegou. Então, os rituais, para mim, funcionam assim. Oração, exercício de gratidão. Sou grato pela vida do Marcos, não conheço ele, mas sou grato pela vida do Marcos. Sou grato pela vida das pessoas com as quais eu já me reuni hoje. Sou grato por esse tempo que eu vou ter com tal empresa, com tal fulano. E imaginando cenários. Eu imagino o cenário, eu viajo para aquele cenário. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Vou me preparando para a objeção e vou me preparando também para facilitar aquilo que eu entender que a pessoa me facilitou e potencializar.